que você vê, em termos práticos mesmos, né? De primeiros passos a se fazer quando a pessoa não está mais feliz e busca esse lado de fazer a transição de carreira? O que você vê, o que você sugere, né, como primeiro passo? Bom, se ela já não está mais feliz e percebeu que ela quer fazer uma transição de carreira, ela já deu o primeiro passo, ela já identificou. Não estou mais feliz na área ou na carreira que eu estou seguindo, então ela já deu o primeiro passo. E aí as perguntas a fazer. Onde eu quero estar daqui no futuro, daqui 5 anos, 10 anos? Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de apresentar essa minha super convidada, eu vou pedir para vocês escreverem aqui nos comentários temas ou sugestão de profissionais que vocês gostariam de ter aqui comigo. Então, fica essa dica para vocês. Quero apresentar ela, Michele Quadros, profissional incrível, sócia-diretora de Compliance e Riscos da Azumi DTVM. Michele, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje, minha amiga. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado você, muito obrigado por esse sucesso que está sendo esse seu podcast. E muito interessante a gente falar de um tema que está sendo muito comentado, que é a transição de carreira. Transição de carreira é importantíssimo, porque às vezes o profissional não quer só transitar na carreira. Às vezes ele quer mudar de área dentro da mesma empresa. Então, isso está sendo assim, super divulgado e, às vezes, as pessoas não têm informação e conhecimento até para tomar o primeiro passo. Entendeu? Sim. Mas muito obrigada mesmo. Até a ideia da criação do Cast é trazer exemplos, trazer temas do nosso cotidiano, situações que a gente vive no dia a dia. E é o que você destacou. Você já teve ali a vivência de fazer transição de carreira. Eu também já tive vivência de fazer transição de carreira. E, às vezes, eu me pegava querendo conversar com alguém, querendo, às vezes, ouvir um podcast, buscar dicas, buscar ali pessoas que, de certa forma, me trouxessem insights, me trouxessem a questão ali voltada para a linha de pensamento. Será que ela está ansiosa que nem eu estou? Será que ela está temerosa que nem eu estou? E, às vezes, como eu não tinha essa pessoa para conversar, ficava um pouco mais complicado. Atualmente, quando a gente tem essa oportunidade, seja no cast, seja com um amigo, seja com um profissional, eu acho que já melhora bastante, porque a gente consegue falar, puxa, o louco não sou só eu, né? Acho que mais pessoas têm as mesmas inseguranças, as mesmas preocupações que eu, né? E até entrando nessa grande temática, o que você vê, em termos práticos mesmos, né? De primeiros passos a se fazer quando a pessoa não está mais feliz e busca esse lado de fazer a transição de carreira? O que você vê, o que você sugere, né, como primeiro passo? Bom, se ela já não está mais feliz e percebeu que ela quer fazer uma transição de carreira, ela já deu o primeiro passo, ela já identificou. Não estou mais feliz na área ou na carreira que eu estou seguindo, então ela já deu o primeiro passo. E aí as perguntas a fazer. Onde eu quero estar daqui no futuro, daqui 5 anos, 10 anos? O que eu gosto de fazer? Qual é o meu sonho? Então, esses são os primeiros passos. A partir daí, ela já começa na cabeça dela, fazer um planejamento. O que eu preciso fazer? Eu vou mudar de área radical? Eu vou sair de uma área de humanas e vou para uma área exatas? Ou eu vou fazer uma complementação? No meu caso, era uma complementação, né? Eu já tinha feito administração em finanças, mas aí eu fui fazer direito e uma coisa complementa a outra, porque o direito é muito amplo também, né? Ele pode ser usado em várias carreiras, menos medicina. Eu tenho uma amiga que fazia direito comigo, começou a atuar como advogada e, de repente, ela falou, não quero mais direito, não quero mais atuar. Falei, ok, eu acho que ela vai fazer qualquer outra coisa. Não, vou fazer medicina. Então, assim, ela mudou completamente o curso, né? Aí, realmente, ela teve que parar o que ela estava fazendo, foi fazer uma faculdade de medicina e hoje ela é uma obstetra, feliz, contente, maravilhosa.
E só que aí ela teve que fazer algumas adaptações. Então, o direito não tinha nada a ver com medicina, mas, claro, as habilidades que ela teve ali na faculdade de direito foram utilizadas para a faculdade de medicina também, e como profissional que ela está. Mas aí todo mundo falou: ah, você perdeu muito tempo da sua vida, fez direito e tal, e agora você vai fazer mais 5, 6, 7 anos de medicina. Ela falou: não, eu tenho que fazer o que eu acho que eu vou ficar mais feliz. E é isso. Assim, não tem como, né? Assim, somos seres humanos, temos... Eu, às vezes, até brinco bastante, né? Às vezes eu faço playlists, né, no meu aplicativo de músicas, e eu mesmo pulo as músicas que eu mesmo escolhi. Então, assim, é um negócio que eu mesmo, né, às vezes não tenho nem certeza daquilo que eu quero em coisas simples. Imagina com carreira. Então, é normal que mude, é normal que, de certa forma, com o passar do tempo, com o mudar da vida, com as diferentes fases da vida, haja uma mudança de pensamento, de redirecionamento de rota, e eu acho isso normal, né? Eu, quando tive ali a questão de pensar fazer na transição, um dos pontos que pelo menos me ajudou bastante é conversar com outros profissionais, né? Então, imagina, ter ali a oportunidade de conversar com a Michelle, ter a oportunidade de conversar com caras que já fizeram, por exemplo, uma mudança, né, que já fizeram a transição, às vezes acaba ajudando bastante, né, no preparo, ajudando bastante ali, às vezes, como uma voz amiga mesmo, né? Não precisa ser, obviamente, nós dois, pode ser um amigo da pessoa, mas traz para ela algumas seguranças em relação àquilo que ela vai encontrar. E quando eu digo segurança, não quer dizer que a pessoa vai transmitir que vai dar tudo certo, mas ela já vai identificar, já nesse momento, pontos de preocupação, né? Então, outro dia tive uma grande oportunidade de conversar aqui com uma amiga aqui no cast, e que a gente pegou e falou: trocar um emprego, né, é trocar às vezes 6 por meia dúzia? Eu acho que nunca vai ser 6 por meia dúzia. Às vezes é 6 por 1, às vezes é 6 por 12. Por quê? Porque é um ambiente diferente, é uma empresa diferente, são seres humanos diferentes. Por mais que às vezes você possa ir na mesma posição e salário, não vai ser a mesma coisa, né? Que é o que você pegou e destacou em relação à sua amiga. Por mais que ela tenha mudado do direito, por exemplo, para a medicina, ela não começa a medicina do zero. Tecnicamente, sim, mas a bagagem que ela traz de vida é totalmente diferente, né? Eu tenho essa percepção que as nossas escolhas, né, do passado, elas influenciam diretamente nas nossas decisões do presente e, obviamente, resultados do futuro, né? Contigo foi mais ou menos assim, no sentido de buscar ajuda de outros profissionais, amigos, né? Que aí geralmente a gente busca ali amigos, ou foi um pouquinho diferente? Não, foi um pouquinho diferente. Adoro. Por quê? No entanto, que um dos pontos que eu resolvi abrir uma mentoria de transição de carreira foi exatamente para as pessoas que querem fazer essa mudança, transitar na carreira, não ter os mesmos erros que eu cometi. Porque eu não tive um mentor, uma mentora que pudesse me auxiliar. O que aconteceu? Eu foquei em pessoas que eu admirava e comecei a estudar mais, né? E ter mais conteúdo sobre essas pessoas, e ali ver a trajetória, o que ela fez para estar seguindo aquela profissão ou aquela área. Então, mais ou menos, eu me espelhava. Mas eu não tive essa mentoria, que daí eu poderia ir falar dos meus medos, das minhas inseguranças, ou até me ajudar a fazer um planejamento. Eu não tive. Então, esse foi um dos pontos que eu falei: não, eu vou fazer uma mentoria. Óbvio, não só pela questão financeira, mas a questão financeira aí não foi o primordial. A questão foi, que eu até deixo nas minhas mídias, né? A experiência é um legado. Então, eu quero deixar um legado. Já que eu tive essa experiência e não tive alguém que me ajudasse, eu quero deixar esse legado. Quero ajudar pessoas que querem fazer transição de carreira e não errar aonde eu errei. Então, basicamente foi isso. Mas, assim, não tive ninguém que me ajudasse. Não, eu acho que através do próprio cast, até nós dois como profissionais, a gente
surge como essa alternativa que você não teve, né? Então, você que está nos assistindo e, de certa forma, está pensando em fazer ali a questão de transição, pode entrar em contato comigo, ou com a Michelle, com um amigo seu, converse com alguém que já passou por isso, até para ficar um pouco mais, vamos dizer assim, antenado sobre o que está por vir, né? Uma coisa que, às vezes, eu me preocupo, né? Como na vida pessoal, né? Às vezes uma insatisfação no dia a dia, às vezes algum ponto que nos incomoda no dia a dia, pode passar uma mensagem às vezes errada, na linha de pensamento mesmo, se está na hora de mudar, né? Então, desafios a gente vai ter em todos os lugares. Eu não acho que a gente chegou na posição que a gente chegou até hoje só com flores, né? Então, tivemos ali inúmeros desafios pela frente. Quando, na sua visão, ou como que um profissional ele tem que tentar identificar se aquela situação que está acontecendo com ele é uma situação para fazer ele pensar numa transição de carreira ou se é um problema normal, natural do dia a dia, que ele vai ter que parar e ter um pouquinho mais ali de serenidade para resolver aquele problema e não que aquilo seja, às vezes, uma vontade dele de mudar de emprego, né? Porque às vezes a gente fala, puxa, não, vou embora daqui, está muito difícil, mas problema para mim sempre vai ter em todas as empresas, né? Aliás, eu adoro problema porque é a chance de eu mostrar o resultado que eu trago e eu, obviamente, ter a oportunidade de evoluir na minha carreira. O que você sugere ou como que você observa isso, né? Esse lado de, às vezes, o profissional ter tido, assim, mordido por uma formiguinha, mas era algo pequeno, né? Não era a transição de carreira. Como que você percebe isso? Muito interessante essa questão, né? Muitas pessoas me procuram no Instagram exatamente fazendo essa pergunta. E aí, quando me abordam, eu falo assim, você está cansado? Quer jogar tudo para o alto? Tira férias. É a primeira coisa que eu falo. Por quê? Porque quando você está na situação ali no emocional, o nosso cérebro, ele atua nas nossas emoções e a gente não consegue ter atitudes assertivas com lógicas no emocional. Então, a gente precisa ter um pouquinho de inteligência emocional e saber a hora que a gente tem que se retirar. Então, um dos pontos é tira férias. Porque, às vezes, pode ser apenas o cansaço, né? Ali você está estafado ou está ao ponto de um burnout, né? Então, são muitas coisas ali e aí você pode tomar decisões erradas que você vai ter consequências aí no futuro. Então, você tira férias, analisa, pensa direitinho. Às vezes, você precisa colocar até a sua vida pessoal em ordem, né? Que daí também pesa muito no profissional. E aí, quando você voltar para o seu ambiente de trabalho, você começar a identificar se realmente é o ambiente, se você se sente bem ali no ambiente, ou se realmente o que você está fazendo, você está se sentindo estagnado. Porque, às vezes, pode acontecer também. Eu estou estagnado aqui, o ambiente é saudável, o ambiente não é tóxico, eu gosto dessa empresa, mas eu estou me sentindo estagnado. Aí você não precisa mudar de empresa, você pode fazer uma transição de carreira na mesma empresa. Inclusive, eu aconselho muito isso, né, na minha empresa, profissionais, e até puxo profissionais mudando de área. E incentivo isso, porque às vezes um profissional ele está numa área, ele não está rendendo o suficiente, mas ele é um super profissional e ele tem habilidades ali que eu identifico que ele vai estar melhor, vai estar avançando, evoluindo em outra área. E aí eu deixo isso aberto e dou essa opção de fazer a mudança de área e não de empresa. Então, esses pontos têm que ser identificados e é onde eu paro e eu sempre falo para os meus mentorados. Autoconhecimento. Quando você começa a ter autoconhecimento, você começa a identificar os seus pontos e você começa a ir para o lugar certo. Então, o que acontece? Toda vez que alguém vem me procurar, eu dou essas dicas valiosas, mas se realmente a pessoa pega e fala assim, não, realmente, eu não quero ficar onde eu não estou gostando, eu quero mudar de empresa, eu quero tomar essa decisão. Aí é mais fácil. Quando a pessoa já vem com a decisão tomada, a gente faz um planejamento, não só estratégico, mas um planejamento financeiro, que eu falo em um dos meus conteúdos no Instagram, que foi um dos meus erros.
que eu não fiz um planejamento financeiro. Por quê? Isso é muito importante, foi um dos meus erros e eu passo muito. Você está fazendo uma transição de carreira. E aí, no meu caso, que eu saí da área operacional e fui para uma área jurídica. Você vai começar uma área do zero? Vai, mas você não vai estar ganhando o mesmo salário que você estava ganhando na área operacional, no meu caso, como gerente. Eu vou estar como analista, vou estar como pleno, não júnior, porque eu já tenho uma experiência. Mas aí o que acontece? Vem as oportunidades da área anterior te chamar para uma outra, né, uma outra empresa com um salário alto, e aí você é onde você balança pelo lado financeiro. Aí você fala, e agora? Eu retrocedo? Eu volto para a minha área anterior pela questão financeira ou eu continuo no meu objetivo, no meu propósito de continuar na nova carreira? Se você tem um planejamento financeiro, você vai falar, não, eu tenho uma reserva e eu não vou balançar na questão financeira. Então, isso é muito importante e a maioria das pessoas não pensam no lado financeiro e aí acabam retrocedendo e ficam frustradas que não conseguiram mudar de carreira. Ou até falam, não era para ser. E às vezes era para ser. A pessoa vai ficar até infeliz que ela não fez aquilo, mas aí ela coloca a culpa. Não, mas eu não fiz porque eu tinha a questão financeira, eu não consegui mudar. Não, eu tive a questão financeira e mudei, mas é porque eu fui firme no propósito e falei, não quero nem saber da questão financeira, porque senão eu iria retroceder. Sim, não, com certeza. Mas assim, eu vou cometer um desserviço tendo uma profissional tão fenomenal como você aqui e não explorando um pouco mais disso que você falou, né? Eu tive vários insights aqui, né? Eu, no meu dia a dia, até como C-level, né, da empresa onde eu estou, eu percebo até nos meus processos de recrutamento, e eu quero viver assim, aquilo que aconteceu contigo ou aquilo que você vê na prática, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer a transição de carreira, mas a transição de carreira para ela mistura bem isso que você falou. Então, vamos imaginar que a pessoa está na área operacional e quer ir para a estrutura de compliance. A nossa estrutura, que acho que é mais fácil até a gente falar. Então, ela ganha lá um salário de, vou falar um valor qualquer aqui, R$1.000, né? E aí ela entende que a transição de carreira é ela mudar para um outro patamar para ganhar mais do que ela está ganhando. Numa área no qual ela tem menos conhecimento, né? Eu me deparo demais com isso no meu dia a dia, porque a pessoa ela acaba comparando, por exemplo, sei lá, uma posição de gerente de compliance. Ela nunca trabalhou com compliance, mas ela é, por exemplo, uma analista sênior de uma área de back-office, por exemplo, e ela fala assim para mim, Carlos, eu sempre quis trabalhar na área de compliance e eu super estou disposta, né? O meu coração assim, chega a vibrar, falo, puxa, legal, quero esse profissional trabalhando comigo. E aí, quando a gente cai na questão da pretensão salarial, ela já quer o salário e o cargo do gerente. Eu falo, mas como que eu vou te trazer para uma posição de gerente se você não teve a vivência prática nessa estrutura, né? E você falou de uma forma que, para mim, ficou super tranquila. Eu não imagino que essa profissional, dependendo da quantidade de tempo que ela tem, ela vai voltar para o júnior. Mas não tem como eu colocar ela numa posição de liderança, uma vez que ela não tem nenhum conhecimento básico ali da matéria. Você vê isso no seu dia a dia, exatamente este ponto, até pela posição que você ocupa, ou do ponto de vista ali até dos seus mentorados, desta visão, como que acontece, até para eu saber qual é o meu nível de loucura, porque isso para mim nunca bate, né? Cara, quer fazer ou não quer fazer? E você falou de uma forma que eu gostei. Se a pessoa não fizer um planejamento financeiro, ela vai querer unir transição de carreira com evolução financeira. E é meio difícil nessa situação. Eu, pelo menos, não consegui fazer isso. Aconteceu comigo igual com você. Como é que você vê? Então, assim, um ponto interessante. A nossa geração é diferente da geração atual, né? Então, a geração atual foi super privilegiada, com muita informação, com a tecnologia super avançada, mas aí tem um ponto. Os jovens querem já entrar numa empresa, até de faculdade de primeira linha, eu admiro isso, mas aí ele quer já sentar na cadeira do CEO, sem ter a mínima experiência. Então, isso acontece muito. E aí é onde vem assim, a parte educativa, né? Que muitos jovens, quando eu contrato também, têm essa mesma mentalidade.
que vê que eu dou muito essa oportunidade na empresa de transitar entre as áreas e achar que vai mudar de área e, proporcionalmente ao salário, ele vai ter um salário melhor. E não é. Assim, o que eu falo é o seguinte: o salário vai ser proporcional à sua experiência e ao seu aprendizado. Então, assim, se você quer mudar de área, encare como um objetivo, não como pleitear um aumento salarial, entendeu? Então, transição de carreira é uma linha tênue entre salário e propósito, né? Então, você tem que estar bem centrado no que você quer. Então, quando me procuram para a transição de carreira, por que eu sou bem enfática em dizer o que você quer, onde você quer chegar, o que você gosta de fazer? Porque já me perguntaram assim: Michele, eu tive uma proposta de trabalho para ganhar, vou falar um valor irrisório aqui, R$30 mil, mas eu não gosto de fazer aquilo. Mas financeiramente vai me ajudar, eu preciso trocar de casa, eu preciso trocar de carro. E aí eu falo assim: tá, aí você vai para lá, tem a questão financeira, aí você troca de carro, você troca de casa. E depois? Como é que você vai ser o seu dia a dia? Você vai trabalhar no seu dia a dia, você não vai ter nem vontade, não vai ter prazer de trabalhar. Aí é a questão. Será que o salário ou financeiro vai suprir essa insatisfação do dia a dia? Eis a questão. São vários pontos sensíveis, né? Acho que só até onde a gente já falou aqui já tem uma dissertação, uma tese, né, para a gente comentar sobre. Eu vejo muito isso no dia a dia, muito mesmo, minha amiga. Eu chego às vezes eu falo, cara, será que eu estou preparado para essa situação? Porque quando acontece uma situação como essa que você falou, que o profissional ele muda em razão do salário, às vezes ele acaba esquecendo que já tem alguém que já está no plano de desenvolvimento dela, no plano de carreira dela, se desenvolver nessa área. E que se ela não entregar resultado, alguém vai passar por ela ou ela acaba até, às vezes, perdendo o emprego, né? Então, eu tenho ali testemunhos de profissionais que já trabalharam comigo, que saíram da empresa onde estava trabalhando comigo para ir para uma outra, porque iriam ganhar um salário maior, um salário melhor, uma posição melhor, e acabam não entregando o resultado, e aí acabam sendo demitidos. E aí, quando eles vão tentar se recolocar no mercado, identificam que eles não têm o conhecimento para voltar para aquele cargo no qual eles foram demitidos. Então, tem que voltar para o cargo onde estavam, né? Eu também tenho, às vezes, essa preocupação, até carinho com quem eu lido, de falar, cara, você está querendo fazer uma transição porque você está querendo fugir de alguma coisa aqui da empresa, né? Às vezes uma insegurança sua, porque às vezes a gente acha que a gente está mais preparado do que está, né? Então tem que ter um pouquinho mais de humildade de reconhecer algumas situações, até para evitar esse tipo de frustração, né? De se deparar com uma mudança no qual a gente entende que vai ser tudo bem e às vezes não é, né? Então eu até costumo dizer, tem que entregar resultado. A gente está tentando trazer aqui uma linha de pensamento, não estamos nem entrando na questão de resultado, porque isso aí tem que acontecer, né? Às vezes você fazer uma mudança, uma transição de carreira, mudar de área e não entregar resultado, não adianta achar que vai acontecer de novo, né? A própria frente faz bastante a questão, às vezes, de mudança de área, mas chega uma hora que a gente começa a falar, mas esse funcionário está mudando muito de área, né? Será que ele está querendo se valer, às vezes, de um programa da instituição para cada vez que ele tem algum problema ou que a performance dele começa a não ser tão boa, aí ele fala, eu quero mudar de novo, entendeu? Então, assim, são coisas diferentes. A gente está falando de transição pensando em resultado, né? Porque senão a gente vai entrar até num outro tema aqui, que aí sim vai ser a questão de gestão de pessoas, e isso tem que ser levado em consideração. A pessoa ela tem que entender que ao começar em uma nova posição, na mesma empresa ou em outra, ela vai ser mensurada por resultados, né? E o resultado vai ser aquilo que vai direcionar ela. Você também vive essa situação da pessoa às vezes está mudando porque está percebendo que a performance dela não está legal e não porque ela quer essa mudança mesmo de carreira? Você já vivenciou isso, né? Vivencia, enfim, ali com quem você lida?
É bem comum isso, né? Principalmente nos jovens, infelizmente. Porque, assim, a gente vai entrar num tema aqui também que é bem, né, bem, assim, em alta ultimamente, que é a inteligência emocional. Os jovens hoje, eles querem tudo muito rápido. Então, o que que acaba acontecendo? Ele não tem objetivo. Ele acaba fazendo uma rotatividade, às vezes, dentro da mesma empresa, e aí ele nem sabe realmente o que ele está buscando. Ah, eu quero conhecer tudo, eu quero saber de tudo. Não, você pode conhecer o básico, mas aí você não vai dominar a área que você realmente quer. Ou se você também está indeciso, né? Porque é muito isso, né? Que nem você falou, às vezes a pessoa até que está com algum problema pessoal ou interpessoal, enfim, e não consegue identificar o que realmente ela quer na vida, né? Então, aí, assim, é um caso sério isso, porque o que acaba acontecendo? Na mesma empresa, você acaba desgastando até sua própria imagem como profissional. Você não acaba sendo reconhecido, né? Você acaba sendo aquele profissional que não para em lugar nenhum. Isso, infelizmente, a pessoa acaba até sendo demitida, né? Por uma questão, você vê, tão simples que ela poderia identificar, parar e falar, não, calma, pausa. O que eu quero da minha vida? Entendeu? O que eu gosto mais? Se eu já passei aqui por 2, 3 áreas, o que eu gostei mais, o que eu identifiquei mais e vou buscar mais conhecimento e informações sobre essa área que eu gostei e focar, entendeu? Mas aí, infelizmente, alguns não têm essa percepção a tempo e acabam sendo demitidos. Sim. Você deu uma outra dica que, assim, na hora que você estava falando, eu falei, fantástica. Ela conseguiu traduzir em palavras, às vezes, meus pensamentos e ficou muito legal. A questão de, se você está na dúvida se é uma transição de carreira, se é alguma marcação pessoal, tire férias, né? Eu achei isso fantástico, até vai virar ali parte ali da minha história, de quando eu tiver que contar, eu vou contar exatamente isso, né? Exatamente por conta disso, né? Eu tive ali situações, já vivi situações, recentemente eu tive ali a oportunidade de tirar as minhas férias, e, cara, eu não gosto de tirar férias longas, eu gosto de tirar semana, então eu gosto de tirar uma semana aqui, né? Uma semana no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre, para mim já é o suficiente. E é engraçado que, por exemplo, no último dia eu já estava trabalhando, eu já queria trabalhar, né? Então, aí você já vê que, assim, cara, eu precisava do descanso, né? Os 4 dias ali, para mim, já foi o suficiente para eu recarregar as energias. Mas eu já tive situações em que, mesmo com descanso, às vezes descanso de mais dias, me dava pânico de voltar para a empresa. Sabe aquele negócio de você falar assim, cara, nossa, eu tenho que trabalhar, né? Virava pânico mesmo, né? Então, eu gostei muito dessa sua dica, exatamente porque eu acho que esse é o grande termômetro, né? De será que é um descanso físico, né? Ou o abalo mental, ou a transição ela é tão necessária que voltar para a empresa já se torna aquele negócio meio, né? Puxa, nossa, horrível ter que levantar para ir trabalhar, né? Você já vivenciou contigo mesmo ou com algum mentorado essa situação eu acho que assim, de não querer ir trabalhar, né? Que aí eu acho que é o caso clássico de transição de carreira, né? Nem sempre. Vamos lá, eu já tive um mentorado que, assim, ele até comentava comigo, nossa, chega domingo e eu escuto aquela música daquele, né, enfim, aquele programa à noite, né, que é final de noite, já começa a me dar um pânico que segunda-feira eu tenho que ir trabalhar. E aí eu falei para ele assim, tá, mas se você já identificou que você tem esse pânico, a gente precisa fazer alguma coisa. Você gosta do que você faz? Primeira pergunta. Não, eu gosto do que eu faço. Tá, você se sente daqui 10 anos, 5 anos fazendo a mesma coisa? Sim, eu amo o que eu faço. Então, a gente precisa trocar de empresa. Esse ambiente não está sendo mais saudável mentalmente para você. Você está se sentindo oprimido, enfim, está tendo pânico. Então, vamos trocar de empresa. Ah, mas eu preciso trocar de área? Não, você acabou de falar que você gosta do que você faz.
Então, às vezes as pessoas, quando elas me procuram, que a gente fala transição de carreira, elas acham que é só mudar de carreira. E às vezes não é. É mudar de emprego. E aí eu até brinco, eu falo assim, nem todo mundo que me procura para fazer a mentoria vai mudar de carreira. Às vezes, ali na mentoria, ela vai identificar que ela não precisa sair da empresa, ela precisa mudar de área. Ou ela vai identificar que ela não precisa mudar a carreira, ela precisa mudar de empresa. Então, eu brinco e falo assim, quando você faz a mentoria comigo, nem todo mundo vai mudar de carreira, mas vai mudar de emprego, vai mudar a sua percepção, vai ajudar você a ter mais autoconhecimento, que foi um dos pontos aqui, até me perguntaram, nossa, mas você fala tanto de autoconhecimento, você é psicóloga? Eu falei, não sou psicóloga. Pode ser que um dia eu ainda faça psicologia, porque eu gosto muito de estudar. Mas eu não sou psicóloga. Mas, quando eu fui montar a minha mentoria, foi um dos pontos que bateu bem forte para mim, o autoconhecimento. Sim. Sem isso, você não consegue dar um passo. E até nessa linha, minha amiga, eu acho que assim, né, muita gente às vezes fala da questão da transição de carreira, né, da forma como você destacou, né, das diversas formas como possibilidades que você bem destacou, e muitas delas às vezes não mudam. O que você percebe ali no dia a dia de grande bloqueio em relação à realização mesmo dessa transição? Quando a pessoa não muda de carreira, ela se torna um profissional frustrado. E aí, o que acontece? Eu falo que é a síndrome da hiena. Ó dia, ó céus, ó vida. E aí ela começa a colocar defeito em tudo, ela começa a ficar aquele profissional chato. E dentro de uma estrutura, a gente fala o quê? Você tem ali um profissional com outras pessoas que seja negativo, ele acaba contaminando a equipe. Ou a equipe acaba isolando. E aí ele não consegue nem administrar ali o dia a dia com os colegas. E aí fica uma coisa insustentável. E aí esse profissional, na realidade, ele não identificou, ele não identificou a inteligência emocional, vou falar de novo de inteligência emocional, ele não conseguiu identificar ali que o problema não são as pessoas, o problema é que ele não teve ali, no momento certo, uma atitude que seria mudar de carreira. Então, ele ficou frustrado e ele começa a colocar aquilo para fora e as pessoas começam a se afastar, as pessoas começam a até reclamar para o superior que não consegue trabalhar com essa pessoa. E, assim, eu já vi em casos extremos que a empresa demite o profissional. Isso é péssimo, porque, às vezes, o profissional é bom, mas ele não conseguiu identificar ali aonde ele poderia estar melhor alocado. Né? E, às vezes, eu já até vi profissionais que depois mudaram de área depois de uma demissão. Então, às vezes, precisou acontecer algo inesperado, algo que ninguém gosta, né? De ter uma demissão, e aí caiu a ficha. Não, realmente, agora eu preciso mudar. Isso é péssimo, né? Com certeza. Na tua visão, até nesse tema, até para, acho que já fazer o gancho, né? Qual que é a melhor hora para fazer de fato essa transição, né? Até para evitar um desligamento por falta de performance, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Na tua visão, qual que é o melhor momento para fazer essa transição? O melhor momento é o momento agora. Tô brincando. O melhor momento é quando você começa a fazer as perguntas. Eu quero estar aqui no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, daqui 5 anos, 10 anos? Eu me vejo nesse lugar, eu me vejo nessa posição daqui 5, 10 anos? Essa é a primeira pergunta. Se você virar para mim e falar assim, não, eu não me vejo nesse lugar, eu não me vejo nessa posição, eu não me vejo nessa carreira. Então, alguma coisa está errada. Não, eu me vejo nessa posição, eu me vejo nessa carreira, eu me vejo me aposentando. Eu falo, perfeito. Então, são essas perguntas que você tem que se fazer. Sim. Eu ainda colocaria mais uma, tá, minha amiga? Do ponto de vista em relação à performance do profissional. Ele consegue ver a performance dele mudando daqui, né, da mesma proporção, né, de daqui 1 ano, daqui 2 anos?
Por quê? Porque às vezes ele quer continuar na posição, ele quer continuar naquele ramo de atuação, mas até para evitar uma situação, né, vamos dizer assim, de ser demitido por uma baixa performance, às vezes a própria performance dele é um indício de, cara, deixa eu correr antes, né? Porque às vezes acaba acontecendo, né? Eu já tive que desligar profissionais, né? Até por isso que eu estou trazendo essa temática, porque eu percebo a baixa performance em relação ao que está acontecendo. Eu, às vezes, até vejo que a pessoa está tentando buscar alguma recolocação no mercado, mas ela acaba meio que... A performance dela do dia a dia começa a despencar cada vez mais, ela continua buscando, aí provavelmente, às vezes, aconteceu alguma coisa nessa busca que ela não está encontrando, e aí, naturalmente, até pela baixa performance, ela acaba sendo desligada, né? Então, eu gosto muito de ter bate-papos muito sinceros com os meus liderados, até para ele levantar a mão e falar, olha, eu quero fazer uma transição, eu quero sair da empresa. A gente combina ali a questão de um período para ele fazer isso, né? É óbvio, quando há entrega de resultado, é muito mais fácil disso se prolongar. Quando não há, não tem como, né? Aí eu vou ter que exercer o meu papel de liderança de não deixar a performance cair. Mas eu já percebi, né, situações em que o profissional ele acaba baixando a performance dele e aí acaba, às vezes, acontecendo aquilo que você falou, ele acaba sendo demitido e aí ele acaba sendo meio que forçadamente... obrigado a fazer essa transição numa situação de desemprego, que eu acho que não é legal, né? Enfim, então, eu colocaria também esse ponto, né? Uma transição, ela muda, acredito não, até porque eu vivi, né? Mexe com a questão da autoestima ali do profissional, né? Da pessoa, né? Porque às vezes ela está performando bem num lugar, ela está entregando algum resultado naquele lugar, e, às vezes, entre aspas, começar do zero, né, é onde você testa mesmo o seu nível de preparo. Como lidar com isso? O que você percebe ali no dia a dia, essa visão do começar do zero novamente? Começar do zero. Já tive essa pergunta nas minhas caixinhas de pergunta. Na realidade, ninguém vai começar do zero. Você aproveita as suas habilidades, as suas experiências da carreira anterior, quando você faz uma transição de carreira. Por exemplo, vou dar o meu exemplo concreto. Eu era da área operacional, então eu tinha toda a bagagem, conhecimento da área operacional. Quando eu fui para o meu primeiro emprego na área jurídica, eu trabalhava com jovens que tinham feito faculdades de primeira linha, exemplares, mas eles não tinham o quê? Inteligência emocional. Eles não tinham a maturidade que eu tinha. Então, eu sempre falava para eles, vamos nos complementar. Eu com a minha bagagem de experiência que eu tenho, com a minha maturidade, e vocês vão me ajudar com o jurídico. Então, a gente se complementa. Então, isso é super importante. Ah, Michele, mas é muito fácil você falar isso. Eu quero ver na prática. Na prática é você conviver ali, mudar, né, mudar a chave na sua cabeça e falar assim, não, eu preciso me reciclar, eu preciso me transformar, eu preciso me atualizar. Porque, assim, às vezes, vou dar outro exemplo. Muitos profissionais chegam para mim e falam assim, como eu vou fazer uma transição de carreira com 45 anos, com 50 anos? Imagina, tá maluca? Eu falo, não estou maluca. Eu comecei a fazer a minha faculdade, eu tinha quase 40. Terminei minha faculdade e fui para a área jurídica. Não estou maluca, eu vivi isso, eu tenho propriedade do que eu estou falando aqui. Não estou maluca. Ah, mas eu estou quase para me aposentar. Aí eu falo a seguinte pergunta. Vou voltar de novo na questão dos anos. Isso eu fico batendo nessa tecla, mas esse é um exercício prático que a gente tem que fazer. Daqui 10 anos, você vai estar na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Você se vê assim? Ou você se vê mudando essa mentalidade e, às vezes, até empreendendo? Não é nem mudar de empresa, você vai empreender. Eu fiz isso, eu era seletista e fui empreender. Ai, mas eu tenho medo. Ai, eu tenho insegurança. Quais são os riscos? Aí tem uma frase que eu até postei no meu Instagram essa semana. Quem tem medo de risco conta a história dos outros.
Você quer contar a história dos outros? Eu estou contando a minha aqui. Eu corri vários riscos e ainda corro. Então, às vezes, esse passo de sair de seletista e empreender talvez seja a oportunidade melhor que você vai fazer na sua vida. Você vai ser um empreendedor maravilhoso, super próspero, e você não sabe, porque você fica com medo. Mas aí quando fala, eu tenho medo. Não, vai com medo mesmo. Não, ótimo. E você falou uma coisa que eu acho fantástico, né? A tua visão. Quando que esse momento de transição de carreira ele se torna a seguinte pergunta? Eu estou no momento de fazer uma transição de carreira, né? De mudar de emprego, mudar de empresa ou começar a empreender? O que você vê na prática mesmo isso? Essa mudança, ir para o empreendedorismo. Como que você vê isso na prática? Vamos lá. Todo mundo tem um sonho. Eu acho que as pessoas que não têm sonhos, então comecem a praticar, a ter sonhos, porque os sonhos é a motivação da vida. Então, eu sempre pergunto, qual é o sonho? Qual é o sonho da sua vida? Vou pegar um gancho aqui. Pandemia. Teve muitas pessoas na pandemia que tiveram que se reinventar. Foram demitidas, não tinha trabalho, porque todas as empresas estavam enxugando o seu quadro de funcionário. Como que você ia procurar emprego numa pandemia? Impossível, né? E aí ela pegou e falou assim, nossa, eu adoro fazer bolo. Eu acho que eu vou começar a fazer bolo. E aí essa pessoa começou a fazer bolo e começou a vender. E aí ela não voltou mais para o emprego seletista que ela tinha. Ela abriu uma confeitaria. E está super bem. Já está até com franquia, com proposta de franquia. Então, você vê, às vezes, um hobby que você tem, alguma habilidade que você tem, pode se transformar numa oportunidade. E aí é onde você começa a ficar mais aguçado para ir empreender. Não, com certeza. E do ponto de vista, assim, por exemplo, de dicas, conselhos, né, do começar esse, né, vamos dizer assim, nessa nova carreira, né, e aí pensando numa mudança mesmo, relacionada à criação do novo network. O que você já observou, já vivenciou em ter que recomeçar até do ponto de vista de network? Como que isso funciona na prática? Network. LinkedIn é a nossa ferramenta básica aí para você ter um network. E aí eu sempre falo, a área onde você está, procura cursos, procura eventos. Ah, mas tem que pagar. Não, nem todos os eventos que tem na área onde você procura, eu posso dar o exemplo da nossa, de mercado financeiro, existem muitos cursos da Associação de Bancos ou da própria Comissão Mobiliária de Valores que não são cursos pagos, são cursos gratuitos, e ali você vai conhecer profissionais da área e você vai começar a fazer o seu network. Então, assim, procure os grupos. Eu fiz, na minha área jurídica, trabalhos voluntários pro bono. Conheci pessoas, conheci outros colegas da área jurídica que não atuam em mercado financeiro, mas são parte do meu network. Que aí acabou até se estendendo para eu dar palestras, que uma das minhas palestras foi na Ordem dos Advogados. Então, você começa a fazer ali um network não só da sua área, você começa a fazer um network para a sua vida, né, basicamente. Então, procure esses cursos de especialização, eventos, grupos de estudos, trabalhos voluntários que se identifiquem com a sua área. Às vezes você é da área da saúde, está entrando na área da saúde, vai buscar um trabalho voluntário que essa área da saúde vai aplicar ali numa comunidade ou numa escola, e aí você acaba conhecendo profissionais da mesma área que você está atuando e você vai fazendo o seu network. Muito bom. Minha última pergunta, minha amiga, para aquele profissional que, de certa forma, sente que chegou a hora de fazer a transição de carreira, mas ele tem ali medo, tem ali receio do que vai acontecer. Qual que seria ali a sua sugestão, dica, aconselhamento? Ele tem receio de fazer a mudança de carreira.
Insegurança. Aí eu entro de novo na inteligência emocional. Gerenciar as nossas emoções. Primeiro passo. É difícil? Nossa, muito difícil. Eu vou gerenciar o meu medo, eu vou gerenciar a minha ansiedade. Porque, veja bem, se você não consegue gerenciar o seu medo e a sua ansiedade, você não consegue nem raciocinar. Isso eu entro um pouco aí, entro não, né? Desculpem meus colegas aí da medicina, né? Na área do cérebro, que realmente é isso. A gente não consegue ter um raciocínio lógico quando a gente está movido pelas emoções. Então, assim, para, não fique ansioso. O medo paralisa, então você não vai conseguir dar um passo se você tiver com medo. Eu não falo isso nem para uma transição de carreira, eu falo isso para a vida. Para qualquer decisão, até de compre uma bicicleta ou case, nesse sentido. O medo paralisa. Então, vamos gerenciar as emoções, vamos colocar a cabeça no lugar. Não dê o primeiro passo para nada na sua vida na emoção. Nem para a transição de carreira. Se tiver na emoção, é que nem eu falo, até para a nossa vida de compliance. Quando chegam na minha sala e falam assim, não sei o que, preciso dessa operação, preciso aprovar. Não. Mas você nem olhou. Na pressão é não. A minha frase é essa. Na pressão é não. Por quê? Porque a gente precisa analisar o contexto, o macro, parar, pensar, porque senão você vai tomar uma decisão errada. E olha que mesmo a gente fazendo isso, em algumas situações a gente até toma algumas decisões erradas. Mas você vai estar consciente da decisão que você tomou. E se for errada, você vai voltar e vai falar, não, deixa eu fazer esse exercício e ver aonde eu errei para eu não errar mais. Não, fantástico, fantástico. Minha amiga, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria novamente te agradecer pela oportunidade de estar aqui comigo hoje, pela oportunidade de transmitir tanto conhecimento para quem está nos assistindo. Quero deixar aqui esse último espaço livre para você fazer assim as suas considerações finais. Mas, obviamente, muito obrigado mesmo por estar aqui comigo hoje. Obrigado mesmo, minha amiga. Obrigada a você, queria agradecer novamente por esse espaço. Eu acho que está sendo fundamental para as pessoas que estão curtindo aí o seu podcast, porque são informações de diversas áreas, de diversos profissionais que estão aqui. E as pessoas, com mais informações, elas conseguem dar passos gigantes na vida. Então, esse canal está sendo importantíssimo. E eu quero deixar a seguinte reflexão aqui para vocês. Quando você tiver que tomar alguma decisão na sua vida, respira. Para, pensa e respira. Para qualquer decisão na vida. É muito interessante que a gente precisa ter, em primeiro lugar, a saúde mental equilibrada. Fantástico, fantástico mesmo, amiga. Novamente, muito obrigado. Pessoal, capítulo incrível esse, hein? Episódio fantástico. Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Pessoal, quer ir pra frente? Vem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.